Com a graça de Deus, nos reencontramos nesta manhã de quinta-feira, hoje 9 de novembro. Você que está conosco nesta manhã, continue com o seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus nesta manhã. Dentro de instantes, nós estaremos recebendo a palavra ministrada pelo pastor Renato Vagens. Ele é apologista, conferencista, inclusive foi um dos oradores da nossa conferência teológica realizada ano passado. E em detrimento da temática, do assunto ser muito atual, nós estaremos reprisando este programa. Esse estudo, inclusive, ajudará bastante a você ter uma visão a respeito da teologia correta, bíblica, sadia, saudável, em detrimento de, entre aspas, muitas teologias que estão se propagando em nossos dias, inclusive uma delas conhecidíssima como a chamada teologia da prosperidade, esse evangelho self-service que estão pregando por aí, e isso vai ser muito importante para você que está conosco nesta manhã. Portanto, você continue ligado conosco, porque Deus vai falar ao seu coração. Antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco nesta manhã, e esperamos que o Espírito Santo de Deus se instrumentalize de todo este programa para abençoar a sua vida, a sua família e o seu coração. Pai, queremos te agradecer e te bendizer por esta manhã, quando outra vez abrimos o nosso coração para recebermos a tua inspirada palavra. Que tu se digne de abençoar a cada telespectador que está conosco, aqueles que estão enfermos no leito, se sintam sarados. Aqueles que estão tristes e abatidos, amargurados e angustiados, sejam confortados e consolados. Aqueles que se sentem sem força, sem ânimo, que o Senhor possa levantá-los, o Senhor possa erguê-los através da Tua palavra. E pedimos-te que Tu abençoes também aqueles que estão recebendo esta mensagem pela primeira vez, de modo que os seus corações sejam profundamente iluminados e esclarecidos diante de tantos ensinos errôneos que se propagam em nossos dias. É o que eu te oro, te peço mais uma vez agradecido, em nome de Jesus. Amém. Antes de ouvirmos o Renato Vagens, eu gostaria que você se deleitasse com esta música para o louvor de Deus e para a sua edificação. Cansado estou, mas procuro o Senhor. Dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. O sol surgir no horizonte além e mostrar todo o vale em flor. Eu ali quero estar
fui alegre a cantar na presença do meu Senhor. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 14, diz a palavra do Senhor: escrevo-te essas coisas esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Eu vou repetir o texto. Escrevo-te estas coisas, esperando em ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos tratar de um assunto santo, em tempos tão difíceis como os que temos vivido. Tempos onde não são poucos aqueles que têm zombado da tua casa, que têm zombado do teu povo, que têm zombado da igreja de Cristo. Nós te bendizemos, Deus amado, porque as Escrituras nos revelam aquilo que o Senhor pensa a respeito da igreja. Nós te bendizemos porque na tua palavra nós encontramos respostas para as nossas dúvidas, questionamentos e questões quanto àquilo que de fato seja a igreja do Senhor. Quero pedir que durante essa noite, como também nas outras oportunidades que falarei aqui nesse púlpito, que o Senhor possa ser engrandecido e que os temas abordados possam redundar em aprendizado por parte do teu povo, como também na glória do teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu costumo pregar expositivamente. Esse é o meu método de mensagem. Contudo, eu entendo que existam determinados temas, determinados assuntos que devem ser tratados de forma temática. Até porque a proposta desse encontro de teologia é dissertar e discutir alguns assuntos relacionados à igreja. Isto posto, eu desta feita, como também das outras ocasiões que subirei a este púlpito para tratar do tema, não o farei de forma expositiva, mas sim elencando e abordando pontos nevrálgicos quanto de fato aquilo seja a igreja. Durante esses dias, hoje e amanhã e domingo pela manhã, eu tratarei de assuntos relacionados à igreja. Tratarei ou abordarei o que não é igreja. Amanhã falarei sobre o que é igreja. Depois tratarei sobre a natureza da igreja, as marcas de uma igreja saudável e pretendo concluir, se o Senhor assim permitir, com a igreja cativante. Deixa eu repetir.
Durante esses encontros, eu tratarei de assuntos relacionados à igreja, dentre eles o que não é igreja, o que é igreja, a natureza da igreja, as marcas de uma igreja saudável e a igreja cativante. Quando a gente ouve a expressão igreja, e essa é uma expressão que tem sido usada em todos os lugares e em toda parte, a gente tem a ideia de que igreja é um belo edifício no centro de uma praça proeminente. Esse é o nosso conceito católico romano. Na verdade, o conceito que desenvolvemos a respeito de igreja, que é herdado pelo catolicismo romano, nos traz a ideia, a percepção e a concepção de que a igreja não passa de um prédio que fica no centro de uma cidade ou no centro de um bairro, num edifício imponente, onde as pessoas se reúnem para cultuar a Deus. Outros usam o termo igreja para descrever uma organização religiosa, em alguns casos até mesmo mundial, dividida por regiões, por distritos, por dioceses, por sínodos, por conselhos. Na verdade, alguns pensam também que igreja seja de fato esse tipo de aglomeramento, esse tipo de instituição humanamente falando. Ainda aqueles que usam o termo igreja para definir uma organização não governamental. É engraçado, eu tenho visto isso. Algumas pessoas fazem da igreja como se fosse uma OSC, ou como uma ONG, uma instituição que existe simplesmente para fazer o bem, para as outras, sem contudo expressar aquilo que de fato ela foi chamada para expressar. Ainda aqueles que tratam da igreja como uma instituição política, que existe com um objetivo para poder, ou um objetivo de poder, de alguma maneira, de alguma forma, de algum jeito, relacionar-se com a cidade e impor conceitos e valores bíblicos a essa cidade. Mas afinal de contas, o que a Bíblia diz ser a igreja? O que as Escrituras nos dizem ser, de fato, a igreja de Cristo? Aliás, antes mesmo de tratarmos sobre o significado de igreja, o que pretendo fazer amanhã, torna-se indispensável que entendamos aquilo que a igreja não é. Isso posto, eu gostaria de forma bem sucinta, prática e objetiva, elencar 10 pontos ou 10 coisas que a igreja não é. Em primeiro lugar, a igreja não é uma instituição criada por homens. Antes, pelo contrário, ela foi estabelecida por Deus. Isso é fundamental. É mistério. É indispensável que entendamos isso. Ela não é uma instituição que foi criada por indivíduos que tiveram uma experiência com Cristo. Nem tampouco foi criada por pessoas ou por apóstolos ou por pioneiros que pregaram o Evangelho em lugares distintos e que, em virtude disso, resolveram produzir ou organizar um grupo de indivíduos ou de pessoas que reúnem-se dominicalmente em torno de Cristo. Se você for ler as Escrituras Sagradas, você vai perceber que quem instituiu a igreja é o Senhor, foi o Senhor. Aliás, foi o Senhor que disse isso em Mateus capítulo 16, verso 13 ao verso 19. Ele diz que as portas da igreja, que a igreja é dele, que a igreja pertence a ele, que foi ele que estabeleceu, que foi ele quem criou, que foi ele que formou a igreja, e que as portas do inferno não podem permanecer sobre ela pelo fato inequívoco e inquestionável de que a igreja é obra de Deus. Portanto, o primeiro ponto que a gente precisa entender, que a igreja não é uma instituição criada por homens, o que deveria trazer a mim e a você um temor enorme. Às vezes eu vejo
as pessoas zombeteando, ridicularizando, tratando do corpo de Cristo, da comunidade dos santos, do povo eleito de Deus com deboche, com desdém, sem entender e sem discernir e sem compreender de fato de que a igreja efetivamente não é uma obra humana, mas ela nasceu de Deus, ela veio de Deus, ela brota de Deus, é para a glória de Deus, para louvor de Deus e exaltação do nome do Senhor. Então o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a igreja não é uma instituição criada por homens, antes pelo contrário, ela foi estabelecida por Deus. E meus amados queridos irmãos, essa é a única explicação para ela permanecer firme e incólume durante todo esse tempo. Porque se ela não fosse obra de Deus, se ela não tivesse brotado de Deus, se ela não tivesse sido criada por Deus, se ela não tivesse nascido de Deus, se ela não tivesse vindo de Deus, se não tivesse sido obra específica de Deus, há muito ela já teria sucumbido e deixado de existir. Segundo lugar, a igreja não é uma organização, e sim um organismo. E aí vale a pena a gente tratar do conceito de essência da igreja, por exemplo, defendido pelos católicos romanos. Os católicos romanos, quando você os pergunta ou os questiona, por exemplo, qual é a essência da igreja, eles vão dizer a você que a essência da igreja está efetivamente fincada, firmada, estribada na sua estrutura hierárquica. Para os católicos romanos, o Papa com seus cardeais, arcebispos, bispos e toda a sua estrutura hierárquica é a base sólida desta igreja, ou seja, ela se caracteriza por uma instituição, por uma organização. Só que do ponto de vista do protestantismo e do ponto de vista do Novo Testamento, a igreja não é uma organização humanamente falando, ela é um organismo. O reformador Martinho Lutero dizia que a igreja era communion sanctus, era a comunidade dos santos, ou seja, era um lugar onde os santos se reúnem, ela é um lugar onde os santos se reúnem em gratidão a Deus, a louvor a Deus, por a salvação que o Senhor nos concedeu, no tempo, no espaço, e que exaltam o nome do Senhor pela sua bondade e pela sua benignidade, e que se manifesta de forma efetiva através de relacionamentos, de comunhão, de ações específicas, onde Deus é glorificado através da pregação da palavra e da manifestação dos sacramentos. Portanto, a igreja não é uma organização, e sim um organismo. E as Escrituras nos mostram que a Bíblia, ou melhor, a Bíblia nos mostra que a igreja, este organismo, é um corpo composto de membros vivos. Romanos capítulo 12 trata especificamente sobre isso, verso 4 e verso 5. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao verso 27, efetivamente também aponta para isso. Colossenses capítulo 1, do verso 18 ao verso 24, e por fim, Efésios capítulo 5, verso 23, aponta para o fato inequívoco e inquestionável de que a igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo, e vivo pelo fato de que ela está ligada no seu Senhor. Pedro chega a dizer que os membros do corpo de Cristo, ou seja, deste organismo, são blocos ou pedras usadas na construção desta igreja, e ele fala isso no capítulo 2, no verso 5. Terceiro lugar, a igreja não pertence a homens, e sim a Cristo. Isso é fantástico. Ela não é minha, ela não é sua, ela não pertence a homem algum, a quem quer que seja, ela não é propriedade particular de um grupo seleto, de uma comunidade que acha que tem domínio e governo sobre ela. Ela não pertence ao Estado, o Estado não é dono dela, o Estado não tem poder de interferir, de agir, de certa forma oprimir ou até mesmo
impor sobre ela seus conceitos, seus valores, suas percepções, pelo fato inquestionável de que a igreja não pertence a homens, ela é de Cristo, ela pertence a Deus. As Escrituras nos mostram inúmeras vezes a igreja sendo chamada de igreja de Deus. Atos capítulo 20, verso 28, a igreja de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, diz a igreja de Deus. Capítulo 10, verso 32, também do mesmo livro de Coríntios, diz que a igreja é de Deus. Paulo, quando escreve a Galácia, aos Gálatas, capítulo 1, verso 13, ele diz que a igreja é de Deus. Quando ele escreve ao jovem Timóteo, no capítulo 3, verso 5 e verso 15, ele diz que a igreja é de Deus, ou seja, a igreja pertence a Deus, ela não é uma organização humana, ela não pertence a homens, ela não tem o objetivo para satisfazer, nem tampouco glorificar a quem quer que seja, mas sim glorificar aquele que é dono dela, que é o Senhor. Jesus, nosso Senhor, derramou o seu sangue para comprar a igreja, e Ele trata desta igreja como sendo igreja dele, que pertence a Ele. Em quarto lugar, a igreja não é um clube social, mas a comunhão dos eleitos, salvos por Cristo, resgatados por Cristo e que se reúnem em torno de Cristo. Ela não é um lugar onde dominicalmente a gente vai encontrar as pessoas que conhecemos. Ela não é um clube desportivo, onde aos sábados nós vamos praticar algum tipo de esporte ou natação. Ela não é uma instituição onde a gente encontra com as pessoas que nós queremos bem ou que nós amamos. Ela não é de forma alguma um espaço ou um local onde de certa forma nós experimentamos e desfrutamos de entretenimento. A igreja é muito mais do que isso. A igreja é a comunhão dos eleitos, é a comunhão do povo de Deus, é o lugar onde o povo de Deus se reúne, é o povo de Deus se reunindo, é gente que foi salva por Cristo do pecado, são homens que estavam na prostituição e foram libertos por Cristo e já não estão mais. São mulheres que estavam vivendo a mais absoluta miséria e pecaminosidade, foram salvas por Cristo e já não estão mais vivendo na prática do pecado. São jovens que estavam absortos em todo tipo de drogas, de transgressão, ou seja lá o que for, foram resgatados por Cristo e já não fazem mais, e agora se reúnem em torno de Cristo para glorificar Cristo, para exaltar Cristo, para bendizer a Cristo, entendendo de que foram salvos por Cristo e por isso se reúnem em torno de Cristo. Quando a gente começa a enxergar a igreja como um clube social ou como um local onde a gente vai para poder rever amigos, é porque alguma coisa está errada. Ela é muito mais do que um lugar onde chegamos ou momentos que desfrutamos. De alegria em virtude do entretenimento que nos é proposto e oferecido. Em quinto lugar, a igreja não é um lugar onde eu vou para ter as minhas necessidades supridas mediante a intervenção de um Deus bonachão, cuja existência está relacionada a fazer o homem próspero e feliz. Quando nós nos reunimos no domingo, quando o povo de Deus se reúne no tempo e no espaço, essa igreja local, essa igreja visível, melhor dizendo, é um lugar onde nós expressamos a Deus, em primeiro lugar, a nossa gratidão, em segundo, o nosso louvor, em terceiro, a nossa adoração, em quarto, a nossa disposição de obedecer a sua palavra. E jamais um lugar onde nós temos as nossas necessidades supridas mediante um Deus bonachão,
cuja existência está relacionada a fazer o homem próspero e feliz. Veja bem, ainda que eu entenda que Deus, pela sua bondade e misericórdia, supra as nossas necessidades, Ele não nos chama a nos reunirmos no tempo, no espaço, no intuito, com o propósito único de que o culto seja bênção para as nossas vidas e não para a glória dele. Muito mais do que isso. É muito mais. Sexto lugar, a igreja não é um lugar de gente perfeita, que pelo fato de ter sido convertida a Cristo, e que devido a isso, ainda comete pecados. Eu não sei se você já se deu conta, mas há um discurso comum entre um grupo de desigrejados que diz o seguinte: não, eu não quero nenhum tipo de envolvimento com a igreja, porque a igreja é um lugar que tem muita gente pecadora. E é verdade. Em nenhum momento as Escrituras nos dizem que o fato de termos encontrado Cristo, de termos sido regenerados pelo Espírito Santo, nos tornaria incólumes a possibilidade de cometermos qualquer tipo de pecado. Amanhã nós vamos dar continuidade a esta segunda parte desta mensagem, que eu acredito foi bastante edificante para você que está conosco nesta manhã. Desejamos a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo programa. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor.